Olá pessoal, dando sequência ao estudo das resoluções do CONTRAN prevista no edital do concurso de vocês, hoje a gente vai fazer um estudo da resolução 110 de 2000. A gente já estudou a 14, a 24, a 36, a 46, que juntamente com a 14 está revogada pelo 912. 46 trata aí dos equipamentos obrigatórios para que um ciclista possa transitar com sua bicicleta nas vias públicas. Estudamos também a 87, que alterou alguns dispositivos da 14, a 108, onde o CONTRAN estabelece a obrigatoriedade da responsabilização do proprietário do veículo pelas multas incidentes sobre o veículo. E quando estudamos essa resolução, fizemos uma incursão aí no Código de Trânsito Brasileiro, no que pertine às penalidades, no capítulo próprio das penalidades. E hoje é o dia da gente estudar a resolução 110 do CONTRAN. Nesta atuada, pessoal, a gente pensa em finalizar o estudo de todas as resoluções até meados de janeiro, para depois a gente incursionar no CTB e na reta final fazer aquele estudo reverso com resoluções de questões, tá certo? Do que trata a resolução 110? Veja, aqui o CONTRAN ele fixa um calendário para a renovação do licenciamento anual dos veículos. E esta resolução deve ser observada por todos os estados membros da federação. Por que o CONTRAN teve a necessidade de emitir essa resolução? Veja, a gente vive num país continental onde a gente tem aqui 27 estados, mais o Distrito Federal, e cada ente político desse tem autonomia administrativa, tem autonomia governamental, legislativa e orçamentária, ou seja, justamente nessa autonomia orçamentária o Estado pode estipular o calendário para arrecadar seus tributos. E há, em decorrência desta autonomia, divergências de um estado para outro. Cada estado vai elaborar um calendário próprio para licenciamento da sua frota. Aí o CONTRAN, analisando esse problema, ele veio e regulamentou, através da 110, um calendário que deve ser observado pelos estados partes. Embora os estados tenham essa autonomia, podem escolher qualquer mês do ano para estipular como mês referência para arrecadação dos tributos, devem observar essa tabela disciplinada pelo CONTRAN. Veja aí o que dispõe o artigo 1º. Como de praxe, a gente faz a leitura para poder ter uma visão mais ampla do que se trata a resolução. Artigo 1º. Os órgãos executivos de trânsito dos estados e do DF, portanto os DETRANS, estabelecerão prazos para a renovação do licenciamento anual dos veículos registrados sob sua circunscrição, de acordo com o algarismo final da placa de identificação, respeitados os limites fixados na tabela a seguir. O CONTRAN exige o respeito a essa tabela, mas os DETRANS estaduais, através de portaria, podem estipular calendários diferentes, tá certo? Essa tabela eu devo decorar? Não necessariamente, mas é de simples compreensão. Basta você lembrar que o DETRAN trabalha com os 4 últimos meses do ano: setembro, outubro, novembro e dezembro. Atente que não começa no zero. Algarismo final da placa 1 e 2, o Estado deve licenciar até setembro, 3, 4, 5 até outubro, 6, 7, 8 até novembro, 9, 0 até dezembro. Pessoal, artigo 2 talvez seja o mais importante e eu vou explicar por quê. Vamos fazer a leitura e eu vou lhe dar um exemplo prático para você nunca mais esquecer a resolução 110. E qualquer questão versando sobre essa resolução, com esse conhecimento que eu vou passar para vocês, vocês vão acertar, tá certo? Veja, as autoridades, órgãos, instituições e agentes de fiscalização de trânsito, onde você vai se enquadrar quando passar no concurso, para efeito de autuação e aplicação de penalidades, quando o veículo se encontrar fora da unidade de federação em que estiver registrado, deverão adotar os prazos estabelecidos nesta resolução. Portanto, senhores, vocês terão que ter conhecimento de duas tabelas: a do Estado, da Paraíba, aqui, e esta do CONTRAN. Por quê? Porque se na fiscalização aqui em João Pessoa, suponhamos que você aborde um veículo de outro estado, certo? Vou dar um exemplo aqui, de Olinda, Pernambuco. Você abordou um carro de Olinda e você tem conhecimento que o calendário pernambucano para licenciamento e registro é março para toda a frota pernambucana. Em regra, sempre foi assim, mas o estado tem autonomia para alterar. E você sabe que lá, perante o estado do Pernambuco, esse carro está irregular. Ele não está devidamente licenciado. Mas aqui, na sua fiscalização, você não pode multar esse veículo, desde que ele esteja dentro dessa tabela aí, respeitando essa tabela. Aí você vai olhar
lá em março, o pernambucano aqui no nosso exemplo não licenciou o veículo dele e está circulando em maio aqui em João Pessoa. E você sabe que o carro dele está irregular frente ao estado do Pernambuco. Mas você deve observar esta resolução do CONTRAN. É isso que disciplina o artigo 2. Você tendo conhecimento disso, você não erra questão nenhuma pertinente aí a 110, tá certo? Você não vai autuar. Agora, se o carro abordado for da Paraíba, ele deve respeitar o calendário paraibano. Mesmo que esteja, digamos assim, licenciado frente à resolução do CONTRAN, mas se ele não respeitar o que foi estipulado no estado da Paraíba, nesse último exemplo dado aqui, lá na abordagem do veículo paraibano, você vai autuar ele, tá certo? Eu trouxe aqui, pessoal, para que vocês visualizem a tabela do calendário aqui da Paraíba. Já está disponível no site do Detran, quem tiver curiosidade é só entrar na internet aí, o calendário de licenciamento de 2024, tá certo? Veja que é diferente do calendário do CONTRAN. Placa final 1, o CONTRAN manda que licencie até setembro, não é isso? Até setembro, veja aí, 1 e 2 até setembro. Mas aqui na Paraíba, esse carro ele deve estar licenciado até o final de março. Percebe isso? Autonomia do Estado. Agora, o Estado não deve desrespeitar o que foi fixado pelo CONTRAN. Perceba que aqui até março, está dentro do prazo estipulado pelo CONTRAN, que é até setembro. E assim depois vocês dão uma olhadinha nessa tabela, tá certo? Eu trouxe só para que vocês tenham esse conhecimento, porque isso é o valor que está por trás da norma, né? Tá? Então agora você tem como responder qualquer questão aí da 110 pautada nesse conhecimento que eu lhe passei. Veja aí a tabela de São Paulo. São Paulo é a maior frota do país, né? Eu trouxe a tabela de São Paulo e da Paraíba para que vocês percebam que cada estado tem sua autonomia. Aqui, a Paraíba regulamenta de um jeito a arrecadação dos seus tributos oriundos de veículos, né? E São Paulo de outra forma, tá bom? Para a gente finalizar, como de praxe, onde você vai enquadrar a conduta do motorista que tiver seu veículo atrasado, como se diz no popular, né? Não foi licenciado no mês determinado pelo Detran. Você vai enquadrar aqui, pessoal, artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro. Conduzir o veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado é uma infração gravíssima. A penalidade é multa e apreensão do veículo. Cuidado com isso, pessoal. A apreensão do veículo foi revogada. Não existe mais essa penalidade. Tá? Quando a gente for estudar o CTB lá, das penalidades, a gente vai perceber que houve a revogação. Não se pode mais utilizar dessa penalidade de apreensão do veículo. Mas o legislador revogou lá e esqueceu de tirar das infrações de trânsito. Então, sempre quando você lê uma infração que tem a penalidade de apreensão do veículo, você desconsidere, tá certo? Então, você tem uma infração gravíssima, a multa é a penalidade e tem medida administrativa que é a remoção do veículo para o pátio. Trouxe o artigo 242 para que vocês também atentem a isso. Como a gente está tratando de licenciamento, os estados, eles, devido à autonomia, eles podem colocar a alíquota diferenciada a incidir sobre o valor venal do veículo. Perceba, é muito comum aqui no estado da Paraíba o condutor colocar um endereço, uma declaração falsa de domicílio no Pernambuco, quando lá a alíquota é menor. Aí vai e registra o veículo no estado do Pernambuco, mesmo tendo domicílio na Paraíba. E vice-versa também. Se a alíquota da Paraíba for menor, o condutor proprietário do veículo lá do Pernambuco declara falsamente um domicílio na Paraíba para poder se beneficiar dessa alíquota menor. Mas isso, se for descoberto aí, é uma infração de trânsito, viu, pessoal? Tá aí, ó, fazer falsa declaração de domicílio para fins de registro, licenciamento ou habilitação. É uma infração gravíssima e a penalidade é multa. Leve esse conhecimento para a prova também. E assim a gente encerra o estudo da resolução 110. Espero que vocês tenham gostado da explanação. Qualquer dúvida, pode encaminhar através do WhatsApp, tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo aí.